país. Tu tá no ar, viu? Ao vivo. É, Agora tu fica conversando, tu não fala nada. Vamos esperar mais. sim. 5 minutos. Isso aí é uma... 5 minutes. 5 minutos. Eu vou mostrar aqui, ó. Pode virar. Em Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, para iniciar em breve uma transmissão de responsabilidade da Associação Nacional dos Bacharéis em Direito. Nosso início da transmissão será a partir das 10 horas e 10 minutos. Portanto, estamos nos preparando aqui num ambiente próprio, bem descontraído, sem muitas formalidades, e daqui a um pouco, dentro de instantes, iniciaremos o nosso bate-papo com o mundo dos... A professora já falou contigo, e a Vânia Rosa. Bom dia. Bom dia, Vânia. Como vai? Tudo bem? Janine. Como? Tá começando a gente. Estamos saudando o nosso pessoal, convidando para que todos participem. E se numa eventualidade não houver possibilidade de responder a todos, prometemos que após a transmissão vamos responder a todos os questionamentos e todas as dúvidas. Bem-vindos a esta plataforma do comandante Itacir Flores, que é vice-presidente da Associação Nacional dos Bacharéis em Direito, e na condição de presidente da ANB, estamos aqui em Porto Alegre aguardando o início do ato propriamente dito, que é, em primeiro lugar, a discussão sobre a personalidade jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil. Segundo lugar, bacharel em Direito é ou não é advogado? Terceiro lugar, as determinações que estão no decreto 9745, 9745, entre outras ações políticas que estão sendo desenvolvidas no país. Portanto, em breve já vamos fazer uma análise pontual de todos esses dados e todas essas características, a fim de possamos interagir com todos os bacharéis e bacharelas em Direito do Brasil. Afinal de contas, somos ou não somos advogados? Essa que é a grande pergunta. Juiz de Direito é profissão ou é cargo público? Delegado é profissão ou é cargo público? Procurador de qualquer ministério público, estadual, federal, municipal, é profissão ou é cargo? Já vamos falar sobre isso. E, além disso, o alcance do previsto do inciso 37 do anexo 1 do decreto 9745, editado por nosso presidente da República. Em instantes já vamos iniciar a nossa transmissão. Queremos dar as boas-vindas a todos os nossos telespectadores do Brasil todo. Um tema importante para todos nós, inclusive você, advogado inscrito na suposta Ordem dos Advogados do Brasil inteiro. Advogado é bacharel em Direito, assim como bacharel em Direito é advogado. Essa transmissão vai para você também. Quer dizer que daqui a um pouquinho nós vamos iniciar, Dentro de instantes vamos iniciar a nossa transmissão relacionada à nossa mobilização nacional. Estamos aqui em Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, onde estamos nos comunicando com todos os nossos colegas de direito, operadores do direito do Brasil inteiro. Temos a grata alegria de poder nos dirigir a todo o mundo dos operadores do direito, convocados inclusive pela Associação Nacional dos Bacharéis em Direito, para interagirmos nessa plataforma a convite e atuação
perfeita da doutora Leonice Vieira, do Estado de São Paulo, a nossa secretária que, com toda a eficiência e com toda a sua dedicação, tem prestado relevantes serviços a todos nós. Pois bem, neste momento vamos iniciar a nossa transmissão focando, em primeiro lugar, a personalidade jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil. Em segundo lugar, nós vamos tratar um pouco das mobilizações da Associação Nacional dos Bacharéis em Direito no Brasil todo nos próximos dias. Terceiro lugar, bacharel em Direito é profissão? Bacharel em Direito é advogado? O que afinal de contas é o bacharel em Direito? Nós vamos dar um pequeno enfoque sobre isso também. Mas antes de iniciar a nossa transmissão do ponto de vista dos artigos pontuais, queremos convidar e convocar todo o exército de bacharéis e bacharelas em Direito do Brasil para estarem neste domingo na Avenida Paulista, a partir das 14 horas, com o Marcelo Reis, do Revoltados Online. O Marcelo teve recentemente seu direito de livre manifestação do pensamento e das suas discussões proibidas por iniciativa de um juiz de uma comarca no Estado brasileiro, o que nós lamentamos profundamente, além das peripécias aplicadas também, engendradas por juízes e ministros da Suprema Corte. Diga-se de passagem que Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, não sei se devo chamá-los de ministro ou se devo chamá-los de senhores. A violação das garantias e direitos fundamentais foi algo gritante, com Crossué, o antagonista, com Marcelo Rios e com tantas outras pessoas. É inadmissível a violação das garantias e direitos fundamentais, inclusive previstas lá no artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal, que estabelece a livre exercício, é livre a manifestação do pensamento, vedado o seu anonimato. Portanto, me parece gravíssimo essa atitude da Suprema Corte, no sentido de fiscalizar, instaurar processo de investigação para apurar responsabilidade e denúncias contra atos proferidos a ministros e a própria Suprema Corte, que deveria ser a guardiã da Constituição Federal e, na verdade, o que nós estamos assistindo é um verdadeiro carnaval de comportamento. É inadmissível. Nós, operadores do direito, sabemos que sequer uma emenda constitucional pode tender a alterar ou modificar ou extinguir garantias e direitos fundamentais. Isso está lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição Federal. Portanto, quem é a Suprema Corte para alterar a Constituição Federal? Quem são os ministros para alterar essa gritante violação às garantias e direitos fundamentais? Precisamos estabelecer essa conexão com o mundo do direito, porque os ministros da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, não são deuses, embora pensam que sejam. Eles não pensam, eles têm certeza que são, com honrosas exceções, diga-se aqui de passagem. Pois bem, nós estamos agora entrando num outro ponto. Somos operadores do direito e a pergunta que se impõe: somos ou não somos advogados por formação? Eu tenho aqui um artigo elaborado pelo nosso colega Robson Ramos. O colega Robson Ramos, inclusive, encaminhou esse expediente para o nosso deputado federal Eduardo Bolsonaro, com quem nós estivemos na semana passada também aqui em Porto Alegre, por ocasião em que ele foi homenageado com a medalha Farroupilha, aqui pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. A ele entregamos esse documento a fim de ser analisado para ter a certeza de que o documento chegaria às mãos do deputado. Ele é, inclusive, muito importante do ponto de vista da análise. Eu aqui quero fazer uma sugestão. Aqueles que quiserem nesse arquivo e gostariam de ler o arquivo para ter a certeza do que nós estamos falando, entre em contato com a ANB através do e-mail anbdireito@gmail.com. Eu prometo que nós encaminharemos esse arquivo para cada um de vocês para fazer uma análise das bobagens que estão sendo ditas nas redes sociais e principalmente
por integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil, dizer que o bacharel em Direito não é nada senão bacharel em Direito. Isto não é verdade. Então nós vamos analisar o seguinte: qual é o alcance do termo qualificação do inciso 13 do artigo 5º da Constituição Federal? A OAB, através daquele seu exame, ele estaria qualificando o sujeito? Ele tem autoridade para ser o fiscal do ensino no Brasil? Ele poderia fiscalizar, ou seja, ser o guardião da fiscalização do ensino superior no Brasil, sobretudo do direito? É evidente que não. Essa matéria está adscrita apenas ao Ministério da Educação, e somente ao Ministério da Educação. E diga-se de passagem que, de vez em quando, eu vou dar uma lida, né, no texto, porque ele é um pouco extenso, até porque profissão de advogado vem com o título lá do teu diploma. O diploma universitário concedido e conferido pelo MEC para que as universidades, os campos e faculdades emitissem, após a conclusão e o cumprimento da grade curricular, do diploma, outorgando o título de bacharel ou bacharel em Direito. Nós sabemos muito bem que a profissão deixa, então, de ser qualquer tipo de ocupação ou trabalho e passa a ser exclusivamente um trabalho especializado. Aquele termo utilizado lá no inciso 13 do artigo 5º, de acordo com o previsto na lei, esta lei não é a Lei 8.906, que é esse duvidoso estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. A lei a ser aplicada neste ponto, previsto no inciso 13 do artigo 5º da Constituição Federal, é a Lei 9394 de 1996, e especialmente lá no artigo 48. E aqui não estamos falando sobre a interpretação da nossa visão, estamos passando as luzes do direito na própria lei. E quem estabelece isso é a própria lei. Portanto, o monopólio criado hoje para a seleção de advogados é absolutamente inaceitável no momento em que as profissões emergem dos cursos proferidos pelas universidades e faculdades. Portanto, não pode a OAB, nesse sentido, criar qualquer tipo de restrição vedando o exercício da profissão de advogado, quando o bacharel em Direito não é apenas um portador de diploma, mas sim ele é advogado por formação. Então, vou só dar uma lida aqui. No Brasil, não existe essa distinção profissional em razão da graduação. Veja bem, preste bem atenção o que diz o nosso colega Dr. Robson Ramos. Até mesmo nos cursos de licenciatura e de tecnólogos, que tem duração menor, não é de que 5 anos, como nós, bacharéis de Direito, são cursos de 2 a 3 anos, são considerados cursos de nível superior e profissionalizantes. Agora, vejam só, não se justifica o argumento de que o advogado seja profissão e bacharel em Direito, uma vez que ambos têm a mesma qualificação. Porque aqueles que estão inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil cursaram as mesmas disciplinas dos bacharéis em Direito que não estão inscritos. Portanto, não há distinção, não há que se fazer distinção profissional entre aqueles que estão inscritos e aqueles que não estão inscritos. Pois bem, somente o bacharel em Direito é advogado. Somente o bacharel em Direito é advogado. Frise-se, advogado é a única profissão conferida a quem se gradua nesse curso. Bacharelado em Direito é o nome do curso, bacharel em Direito, e a qualidade de quem conclui esse curso é advogado. É a profissão que adquiriu ao se graduar. Todo advogado é bacharel em Direito e vice-versa. E todo bacharel em Direito é advogado. Quem confere ao estudante a profissão de advogado é a universidade, por delegação única e exclusivamente do Estado brasileiro através do MEC. O órgão fiscalizador apenas concede a licença para o exercício da profissão. Ao órgão fiscalizador compete apenas e tão somente fiscalizar e não criar uma reserva de mercado, como é esse texto da exigência do exame de ordem. Agora, tem um detalhe importante. A falsa alegação de que somente aquele que tem licença concedida pelo órgão fiscalizador é advogado. Isso é absolutamente falso. Está na lei da 8.906, que para nós é uma lei que nasceu morta, não deve ser considerado. Nós já temos mais de 200 pessoas aí no canal, a quem nos damos as boas-vindas, e queremos dizer que nós da ANB, eu e o doutor Itacira, a doutora Leonice, o doutor Jorge, que somos praticamente os
Dr. Jorge de Brasília, doutora Leonice lá em São Paulo, doutor Itacir e eu estamos aqui de Porto Alegre, ambos somos presidente e vice-presidente da entidade. Nos sentimos muito orgulhosos de estarmos aí com vocês, interagindo. Mas nós gostaríamos também de ir um pouco adiante, para dizer o seguinte: advogado é todo aquele que adquiriu a profissão em instituição de ensino, autorizado através de estudo e de suas técnicas e teorias. É esse que é o lance. Essa que é a questão. Deve-se ressaltar que nem todas as profissões requerem a existência de um órgão específico que fiscalize o exercício da profissão. Isso é fato, né? E aí depois nós vamos falar sobre o alcance do decreto 9745, que estabelece lá no anexo 1, inciso 37, a regulação das profissões, mas não especificamente sobre esse assunto. O exercício da advocacia é uma delas. A existência de um órgão fiscalizador que possa operar como um filtro ideológico, excluindo adversários políticos e direcionados às verdades filosóficas numa direção única, é um grave risco à liberdade e principalmente à democracia. Profissão de advogado no Brasil surgiu com a criação do curso jurídico em 11 de agosto de 1827. Frise-se, 11 de agosto de 1827, ainda no período regencial. No estado de Pernambuco, na cidade de Olinda e mais tarde no estado de São Paulo. A partir de 1831, essas faculdades começaram a formar bacharéis em direito que exerciam a profissão de advogado e que fundaram em 1843 o Instituto da Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, só foi fundada em 1930, portanto 103 anos depois dessa criação. De onde se conclui que a profissão de bacharel em Direito era de advogado bem como antes da criação da OAB. Daí não se admitir a ideia de que o bacharel em Direito somente adquire a profissão de advogado após o registro na Ordem dos Advogados do Brasil, o que todos nós sabemos é uma verdadeira falácia. Portanto, esse é o aspecto importante a ser analisado, do ponto de vista se bacharel ou bacharel em Direito é ou não é advogado. Veja que profissionalização tem um aspecto importante a ser considerado. Ocorre que, com a conclusão do curso jurídico, e não com a obtenção da licença para o exercício da profissão, é que se adquire o título de advogado. A intenção das faculdades é formar profissionais e entregá-los ao mercado de trabalho. E não pode uma entidade de classe, com a sua natureza jurídica questionável, exigir algo que não é de sua competência. Pois bem, quem concede o título de advogado, químico, administrador, biólogo, médico, é a universidade e não o órgão estadual ou federal fiscalizador do exercício da profissão. E aqui está o grande ovo de Colombo, vamos assim dizer. O estudante de engenharia é detentor do título, após a sua formação, de engenheiro, ainda que não possua licença do CREA para o exercício da profissão, assim como o bacharel em Direito é advogado, mesmo que não obtenha licença para o exercício da profissão, pois o órgão que fiscaliza o exercício profissional não tem competência para criar profissão. Esse é o detalhe. Vamos adiante. A Constituição Federal de 1988 atribuiu à União competência exclusiva, portanto não é a OAB, não é a União, para legislar sobre a organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício das profissões. Esse mais um alcance do Decreto 9745, no seu anexo 1, inciso 37. Está aqui, mais uma vez, a homenagem desta situação específica dos advogados do Brasil. Portanto, a OAB não tem competência para determinar em seu curso universitário se é ou não profissão. Do mesmo modo, é incompetente para criar novas profissões. O advogado, a OAB, não é o governo federal e não é a União. Portanto, ela não tem competência para tal propositura. Nem mesmo é objeto de estudo dos advogados definir o que é profissão, tarefa essa competente apenas para as ciências sociais. Compete, entretanto, uma outra determinação ao órgão fiscalizador unicamente fiscalizar o exercício profissional e conceder a licença, e nada mais. O bacharel em Direito e o advogado têm exatamente a mesma graduação em profissão. É o que nós falamos há pouco.
O diploma do portador do inscrito na OAB é o mesmo diploma do portador do não inscrito na OAB. Portanto, a grade curricular dessas pessoas, desses formados, portadores dos diplomas, é o mesmo. É o mesmo, portanto, não há distinção a ser considerada do ponto de vista dos inscritos e dos não inscritos. Nós estamos fazendo esse preâmbulo importante para que a natureza jurídica seja alcançada com o nosso próximo assunto. No que concerne à educação, a única tarefa atribuída à OAB foi a de opinar, quando ela é convidada sobre se manifestar a respeito dos cursos jurídicos ou das grades curriculares, ela apenas opina, ela não tem poder deliberativo. Então, logo, sobre a criação de novos cursos e sobre a renovação deles. A avaliação dos cursos de Direito é apenas do MEC e de mais ninguém, apenas do MEC. O curso de bacharel em Direito forma unicamente advogados, repise-se esse tema. Posto que, agora aqui o fato importante, talvez a grande maioria das pessoas não saiba. Juiz, promotor de justiça e delegado não são profissões. São cargos públicos, como o de fiscal também, por exemplo. Então eles não são profissão, são cargos públicos. No momento que saírem dos seus postos, eles deixam de ter a denominação de juiz e deixam de ser delegados ou promotores públicos. A profissão do servidor que ocupa o cargo de juiz é a de advogado. O juiz é um cargo público que requer do candidato a formação em direito e com 3 anos de notório saber jurídico e do exercício da profissão. E que seja um advogado com ou sem licença para o exercício da profissão. Não existe um curso universitário para a formação de vereador, de prefeito, de fiscal, de governador, de presidente da República, juiz, senador, etc. Pois essas atividades são cargos públicos e não são profissão. No momento que eles saírem da função pública de juiz, delegado ou promotor, eles deixam de ser juiz, delegado ou promotor. Mas no momento que o advogado deixar o exercício da profissão, ele nunca deixará de ser advogado. E sabem por quê? Porque a regra está estabelecida na grade curricular, iniciado lá nas faculdades, quando o advogado é formado pela faculdade e recebe em seu diploma esta delegação. E aqui vamos agora reiterar a Lei 12.605 de 2012, quando estabelece, e esta é a justa homenagem que se faz a esse dispositivo legal, que todos os diplomas de direito, me refiro especificamente do direito, devem ser emitidos após concluído o curso em favor dos seus postulantes, contendo o grau, o gênero, a profissão e o grau, e não o grau. Percebe? O artigo 1º da Lei 12.605 deve conter nos diplomas universitários o gênero, senhor, senhora, doutora, doutora, advogada, advogado, concluído o curso de bacharel em Direito. Essa que é a questão. E a Lei 12.605 repousa até hoje nas prateleiras do MEC sem regulamentação. O presidente da República, no final do mês passado, foi instado a regulamentá-la. E todos nós sabemos que existe uma grande confusão de disputa de cargo pelo Ministério da Educação e sabe-se muito bem por que razão. E os fiscais da Ordem dos Advogados do Brasil, dentro do serviço público, em muito atuam para não permitir o avanço de certas matérias. Então, isso também é um aspecto que precisa ser considerado, porque quando o deputado, o senador, o presidente da República ocupam os seus cargos públicos, eles juram prestar fidelidade à Constituição Federal. Ao se omitirem da regulamentação de leis, e está lá no artigo 84, inciso 4, como delegação exclusiva ou privativa da Presidência da República, fazer publicar leis, decretos, bem como regulamentos. E aqui entra um outro detalhe. O artigo 8º, inciso 4º, exige o exame de ordem para o exercício da profissão da Lei 8.906. No parágrafo 1º, ele estabelece que o exame de ordem é convocado por provimento. Ora, provimento jamais pode ser utilizado por uma entidade privada. Provimento
é instrumento utilizado na administração pública para provimento de cargos e salários e nada mais. E somente o presidente da República ou até mesmo ministros podem se utilizar do provimento. E a Ordem dos Advogados do Brasil, nem seu presidente não são a União e nem é o presidente da República. Eles podem ser presidente de uma entidade de qualquer outra coisa, menos presidente da República. Portanto, o provimento é outra ferramenta utilizada de forma inadequada, ilegal, para exigir algo que não é de competência da OAB. E aqui vai um terceiro ponto. Agora vamos falar da personalidade jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil. Todos nós sabemos que nós já vamos, em seguida, o doutor Itacir está me informando que o pessoal está pedindo o comentário da lei, do decreto 9745. Nós já vamos entrar nesse assunto. Nós só queremos fazer uma lembrança aqui muito importante. A Ordem dos Advogados do Brasil, como já foi referenciado há poucos instantes, foi criado pelo decreto 19.408 de 1930, no governo de Getúlio Vargas. O então ministro Oswaldo Aranha resolveu aceitar uma provocação de alguns advogados e, no decreto 19.408, que se prestou à época para a regulamentação do Tribunal de Apelação, recebeu o artigo 17, que estabeleceu expressamente: fica criada a Ordem dos Advogados do Brasil. Veja o termo que eu estou usando: fica criada a Ordem dos Advogados do Brasil. Portanto, é a certidão de nascimento que nasceu daí. Muito bem. Após um ano, o decreto 20.784, são publicados os estatutos, ou o Estatuto da OAB, em 1931. Em 1963, a Lei 4.215 reitera e afirma no seu artigo 1º de que a Ordem dos Advogados do Brasil, criada pelo decreto 19.408, isso é inegável. Gente, nós não podemos tapar o sol com a peneira. Nós somos operadores do direito. O que nós estamos fazendo? Querer dizer que a OAB não foi extinta? Onde é que está escrito isso? Porque o decreto 11 de 1991, editado por Fernando Collor de Mello, revoga expressamente no inciso 4º o decreto 19.408, portanto extingue a Ordem dos Advogados do Brasil e assina a certidão de óbito. É isso que nós não podemos esquecer em hipótese alguma. Agora alguém poderia dizer, mas a Lei 8.906 recriou. Onde está escrito isso? Onde está escrito que ela recriou? E mais um detalhe. A Lei 8.906 estabelece lá no artigo 44 de que a entidade sequer pertence à administração pública direta ou indireta da administração pública federal. Se ela não pertence à administração pública federal direta ou indireta, como é que ela poderia ser uma autarquia? Uma autarquia teria que ter sua diretoria nomeada e indicada pelo poder público e não da forma como está sendo feito. Não é verdade? Então, a Lei 8.906 nasceu morta porque ela regulamenta a estrutura do organograma de uma entidade inexistente. A Ordem dos Advogados do Brasil não existe do ponto de vista do direito. Ela pode existir de fato, mas de direito não. E eu até faço uma outra provocação. Presidente da República, senhores senadores, deputados, ministros da Suprema Corte, juízes, desembargadores, como é que a Ordem dos Advogados do Brasil pode ser isenta de tributos quando ela sequer figura no artigo 150, inciso 6º, letras A, B, C, D e E, e ela está isenta de tributos, e quando fala-se de tributos são todos taxas, impostos e contribuições? Ela está isenta por conta de um dispositivo da Lei 8.906, que é uma lei infraconstitucional, que jamais poderia alterar dispositivo constitucional, dizendo de que a OAB está isenta de impostos, de tributos, de seus serviços, patrimônio e rendas. Tribunal de Contas da União. O que esse tribunal está fazendo? Como é que delegado da Receita Federal, como é que o órgão Receita Federal, como é que os juízes e desembargadores permitem esse tipo de comportamento? Ah, mas está escrito na lei. A lei fere a Constituição. E isso já foi denunciado para o Ministério Público Federal, e o Ministério Público Federal até hoje não tomou qualquer tipo de iniciativa. E mais, arquivou, sem resolução, sem resolver a denúncia,
dizendo de que tudo estava de acordo com o que está disposto em lei. Ok? Então, nós estamos recebendo aqui falar dos nossos processos no Tribunal de Contas da União, na Justiça Federal de Brasília e processos internacionais. É verdade. Nós temos a Associação Nacional dos Bacharéis em Direito, tem uma ação ajuizada em Brasília, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em ação declaratória de inexistência da personalidade jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil. E a juíza, inadvertidamente, extinguiu a ação sem resolução de mérito, alegando de que a ANB, como entidade representativa dos bacharéis em direito, não teria competência para tal postulado. Pasmem. Pasmem. De onde está escrito que a ANB não tem, que é uma entidade associativa dos bacharéis em direito, não teria condições de representar os seus filiados em juízo? Isso está expresso no ato constitutivo. Como é que não tem competência? Bom, o que a ANB fez? Recorreu ao Tribunal Regional Federal e está lá com o desembargador Ítalo Mendes, que é o relator desse processo. Nós estivemos conversando com ele sobre essa situação e o Ministério Público foi instado a se manifestar e sabe o que aconteceu? O Ministério Público perdeu prazo e o prazo para se manifestar nos autos precluiu. Aí a pergunta que se faz e se impõe: por que não respondeu? Teriam faltado argumentos? Pois bem, o desembargador Ítalo foi visitado por nós e ele nos fez uma seguinte pergunta: que interesse teria a ANB em representar com esta ação? Ora, pelo amor de Deus, quem é que vai querer se inscrever numa entidade inexistente? Uma entidade que não existe? Aliás, aqui faço uma outra provocação. Você que é advogado inscrito, está com suas anuidades atrasadas, ou está pagando altas anuidades a uma entidade inexistente, questione. Leve isso em consideração, porque a ANB é um poço de bacharéis, são mais de 450 mil bacharéis e bacharéis de direito do Brasil, que diariamente discutem matéria de direito, e eu acho que eles têm, por formação jurídica, são operadores e são juristas, e têm todo o direito de questionar isso. Ninguém quer se inscrever numa entidade inexistente. Os únicos que ainda permitem que essa entidade funcione sem a sua certidão de nascimento são os órgãos públicos, que deveriam de primar pelo princípio da legalidade e pelo princípio da ordem legal brasileira. Mas nós estamos vendo muita gente interessada em ser indicada pelo 5º Constitucional, que é uma outra aberração da ANB para ocupar cargo de desembargador e juiz e ministro, né? Essa questão da indicação do 5º Constitucional é o 5º colunista de uma entidade alienígena que está dentro do Poder Judiciário, aguardando simplesmente advogar, muitas vezes por interesse dessa entidade. Então, o processo está em curso, ele está lá na 8ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, aguardando o despacho do juiz, do desembargador. Ou se ele manda de volta, ou resolve o mérito lá, com relação ao processo. O Tribunal de Contas também foi provocado pela ANB para que a Ordem dos Advogados do Brasil prestasse contas de suas finanças. Felizmente, a ANB teve esse sucesso. Na Justiça Federal, então, estamos aguardando essa decisão. Quanto aos processos internacionais, e aqui volto a dizer mais uma vez, convocamos todos os bacharéis e bacharéis em direito a levarem a denúncia para a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos da violação das garantias e direitos fundamentais do Brasil, denunciando não a OAB, mas o Estado brasileiro por ser omissivo e comissivo nessa questão específica com relação ao impedimento do exercício de um cidadão ou de uma cidadã legalmente habilitada para o exercício da advocacia. Isso é uma ofensa às garantias e direitos fundamentais. Então, os processos internacionais são muitos. A ANB tem uma representação na Organização Internacional do Trabalho, tem várias representações no Tribunal Penal Internacional contra o Estado brasileiro, tem na Comissão Interamericana dos Direitos Humanos várias denúncias, inclusive o Dr. Jorge da Silva Brito esteve em Washington representando a ANB lá, e a conta vai chegar. O Estado brasileiro saiba disso, a conta chegará e as indenizações serão muito caras. Ou se dá uma solução para esse caso, e aqui convoco o presidente da República, que é um homem sério,
íntegro, militar, estrategista, que sempre se posicionou